Vamos, Felipe, começa a gravar. Começou. Pessoal, agora que nós estamos gravando, então, boa noite de novo para quem entrou depois. Nós vamos continuar falando de dor. A classe dos fármacos dedicados a amenizar ou abolir a percepção de dor são os analgésicos e os anestésicos, né? Nós começamos na aula passada falando sobre esses fármacos. Mas antes de falar deles, né, eu fiz uma introdução com vocês sobre os fármacos que causam, sobre os tipos de dor, na verdade, sobre a dor nociceptiva e sobre a dor nevrálgica. Então, eu bati muito nessa tecla com vocês de que a dor precisa ser detectada na periferia, eu preciso ter estruturas íntegras de detecção de dor, que são as terminações nervosas. Se eu as perco por conta de alguma patologia, como por exemplo a lepra, né, a hanseníase, a bactéria causadora da hanseníase se prolifera justamente dentro das terminações nervosas e destrói as terminações nervosas. Na diabetes, isso também acontece. No diabetes do tipo 2, acontece uma neuropatia que danifica as estruturas nervosas. Nessas duas patologias, eu perco sensibilidade. A dor, por quê? Porque eu perdi as estruturas de detecção. Então, a dor precisa ser detectada, transmitida até a medula espinhal, que é um centro, já uma estrutura do sistema nervoso central, mas não basta que ela chegue à medula espinhal, ela precisa ser conduzida até o encéfalo, especialmente em estruturas cerebrais, onde estão os centros de processamento da dor. Aqui a dor será processada e, além de uma resposta elaborada, ser gerada para combater essa dor, eu também vou memorizar essa informação, vou memorizar o processo a experiência dolorosa, até mesmo para evitar um evento parecido no futuro. E a gente viu que tem dois tipos de dores que eu posso detectar principais, a dor nociceptiva e a dor nevrálgica. A dor nociceptiva é fruto do acúmulo de substâncias inflamatórias no tecido inflamado. Então, a dor nociceptiva é característica do tecido inflamado. Por isso, para tratar a dor nociceptiva, eu uso os próprios anti-inflamatórios. Então, não é que eles sejam diretamente analgésicos, eles são anti-inflamatórios. E à medida que eles lidam com a inflamação, que eles bloqueiam o processo inflamatório, a quantidade dessas substâncias que irritam a terminação nervosa vai reduzindo. E à medida que essa quantidade dessas substâncias no tecido reduz, a irritação sobre a terminação nervosa reduz, ela começa a disparar menos estímulos de dor e a percepção de dor diminui. Pode, inclusive, ser completamente abolida, né? Se eu conseguir acabar com o processo inflamatório, os estímulos de dor nociceptiva deixam de ser enviados ao sistema nervoso central, porque essas substâncias, a quantidade delas no tecido vai diminuindo até desaparecer. Mas nem toda dor é de origem inflamatória. Eu tenho dor do tipo nevrálgica, que são dores provocadas por lesão diretamente no nervo. É uma dor com características distintas, né? Ela é muito intensa, muito violenta, mas ela arrefece rapidamente, ela diminui rapidamente, diferente da nociceptiva, né? Como ela é inflamatória, a nociceptiva ela é gradual, ela vai crescendo junto com a inflamação. No auge da inflamação, quando o tecido está lotado dessas substâncias nociceptivas, a dor é bastante intensa. À medida que a inflamação regride, a quantidade dessas substâncias no tecido diminui, a dor vai diminuindo junto. Dei aquele exemplo para vocês daquelas acnes na borda do lábio, né? Ou na borda do nariz, são muito dolorosas. À medida que a inflamação vai progredindo, né, no auge ali, quando está bastante inflamado, a acne está bem vermelha, apontando, né, já com aquele pus ali no centro. Nesse ponto, não só a região da acne está dolorida, né, toda a região em volta dói. Você custa ter coragem, né, de espremer essa espinha, essa acne, porque está muito dolorido. Por quê? A quantidade de substâncias nociceptivas ali está alta, irritando as terminações nervosas. Mas como a dor nevrálgica não tem a ver com irritação, mas sim com lesão da terminação nervosa, ela é uma dor que a gente sente especialmente quando está sofrendo uma lesão, um corte, e durante uma cirurgia, né? Uma cirurgia, quando o bisturi está passando pelos seus tecidos, ele está cortando terminações nervosas. Então a dor nevrálgica é muito intensa, nós não suportaríamos.
a menos que estivéssemos amarrados ou desmaiados, né? Do contrário, você não tolera uma faca passando pelo seu corpo, cortando terminações nervosas e atingindo tecidos cada vez mais profundos. Para que a gente consiga suportar, então, uma anestesia, uma dor nevrálgica, né, uma cirurgia, eu preciso impedir e acabar com a sensibilidade à dor, né? As terminações nervosas não podem conduzir estímulos ao sistema nervoso central, porque se a informação chega aqui, eu vou tomar consciência de um processo doloroso muito violento, afinal de contas está havendo lesão das terminações nervosas, rompimento delas, e eu não vou ficar quieto, né? Então, para que a gente consiga fazer uma cirurgia local, nós desenvolvemos os anestésicos locais, inspirados na molécula de cocaína encontrada na, na coca. Então, na Erythrocylum coca, né? Uma planta usada por índios nativos sul-americanos em rituais místicos, porque as substâncias presentes nela, especialmente a cocaína, além de um poderoso efeito analgésico, na verdade anestésico, porque bloqueia completamente a transmissão do estímulo, não é uma redução de sensibilidade à dor, é um bloqueio completo da geração e da transmissão do impulso nervoso. Por que o anestésico local faz isso? Porque ele fecha canal de sódio na terminação nervosa. Ao fechar canal de sódio, o neurônio não despolariza, e se ele não despolariza, ele não responde a estímulos. Posso cortar essa terminação nervosa, posso queimá-la, posso derretê-la com ácido, posso fazer o que eu quiser com essa terminação nervosa. Os meus centros de percepção de dor não vão tomar consciência do que está acontecendo na periferia. Por quê? Porque o nervo que está sendo lesionado, os canais de sódio dele estão fechados por anestésicos locais. E aí tem muitas particularidades, né? Quem quiser se aprofundar sobre os anestésicos locais tem que estudar detalhadamente cada uma dessas moléculas, porque elas vieram trazendo inovações. Tem algumas que são de vida mais curta, outras são de vida mais longa, então eu consigo uma anestesia local de duração mais curta, uma anestesia local de duração mais longa. Esses fármacos devem ser administrados apenas, né, circunscritos ao tecido onde eu quero anestesiar, onde a cirurgia será feita. Não devo usar grande quantidade deles, porque senão eles vão passar a corrente sanguínea em grande quantidade, pode provocar reações adversas, como taquicardia. Uma das formas de eu concentrar o anestésico no tecido-alvo é usá-lo junto com um vasoconstritor, como a epinefrina. Isso vai reduzir o sangramento, eu vou ter menos sangue circulando no local, vai concentrar o meu anestésico no local, porque com menos fluxo sanguíneo, eu perco menos anestésico para a corrente sanguínea e também diminuo as reações adversas. Então, há grandes vantagens no uso do anestésico local associado a um vasoconstritor. Foi isso que a gente viu no começo da nossa aula, né? E vocês vão ver que a farmacologia da dor está muito vinculada à natureza. Assim como toda a classe dos anestésicos locais veio de uma substância produzida por uma planta, pela Erythrocylum coca, e da qual nós obtemos a cocaína, e da cocaína nós nos inspiramos para gerar todos os demais anestésicos locais, e a cocaína acabou saindo do uso clínico, infelizmente ganhando o mercado negro, né, se transformando numa das principais drogas de abuso do mundo, porque estimula essa região aqui, o núcleo accumbens, né, e gera euforia, aumenta a dopamina no núcleo accumbens. Até vou pôr aqui que esse DA é dopamina, para quem ainda não entendeu. Vamos falar muito disso na aula de hoje. Vamos interrompendo, viu, gente, se precisarem, se tiverem dúvidas. Farmacologia da dor é um tema muito complexo, mas eu gosto pelo menos de introduzir ele para vocês. Depois, se alguém quiser se aprofundar em uma dessas classes, vai me falando que eu vou passando os capítulos para vocês estudarem, tirar dúvida comigo. Então, vamos lá. Se de um lado do mundo, né, e aqui na América do Sul, os índios faziam uso da Erythrocylum coca para anestesiar a dor,
para inibir as sensações de dor, e também tinham, a cocaína acabava agindo no núcleo accumbens e provocando alucinações, né, provocando euforia, e por isso a coca também era usada em rituais místicos. O mesmo acontecia do outro lado do mundo, na Ásia. Só que na Ásia, a planta que os asiáticos tinham, a planta que os asiáticos tinham acesso era a Papaver sonífero. Pessoal aqui. Então vamos lá, vamos começar a falar de analgésicos opioides. Para vocês que começaram aí, então agora que a gente está falando de um tema novo, estava fazendo uma introdução antes, uma revisão do que nós já tínhamos visto. Então, gente, do outro lado do mundo, na Ásia, os nativos asiáticos faziam uso dessa planta aqui, a papoula, que dá essa flor bastante bonita, né? Nos campos de papoula, a papoula dá esse bulbo aqui. Se você cortá-lo, fizer pequenos cortes nele, sai uma secreção leitosa, igual sai do mamão, quando a gente corta o mamão, na papoula também sai uma secreção leitosa. Se você coletar essa secreção leitosa e concentrá-la, você gera um extrato. Esse extrato foi batizado como ópio na antiguidade. Então, o extrato da papoula, da Papaver soniferum, foi batizado como ópio. Os nativos asiáticos usavam esse extrato, esse ópio, para amenizar sensações de dor, né, para tratar quadros dolorosos, só que também usavam em rituais místicos para provocar alucinações, euforia, e o ópio acabou virando uma droga de abuso. Quem gosta desses seriados de época aí na Europa, já deve ter visto em algum deles que na Europa no passado tinha inclusive casas de ópio, como se fossem lojas, como se fossem farmácias, onde você... um spas, né? Tá mais para spa do que para farmácia. Como se fossem spas de hoje em dia. Só que você ia para essa casa de ópio, lá tinham umas estruturas parecidas com os narguilés que a gente usa hoje, e você inalava a fumaça do ópio. E ficava ali por horas e horas, viajando, delirando, sentindo essa sensação entorpecente, né, de euforia, de prazer intenso. Então as pessoas iam nessas casas para se drogar. Isso acabou virando um grande problema, né, porque uma grande quantidade de indivíduos se tornou dependente psíquico, ficou viciado nessas casas do ópio, e elas acabaram sendo tornadas ilegais. Então, e o ópio não pôde mais ser usado para fins recreativos, mas foi durante muito tempo. Quem lançou mão do estudo da papoula, então, depois que o ópio caiu na ilegalidade, foi a indústria farmacêutica. Claro que quando a indústria farmacêutica a gente vê uma planta com um potencial desse, o primeiro questionamento que vem à mente dos farmacologistas é: o que há nessa papoula, nesse extrato leitoso, chamado ópio, que provoca analgesia, provoca inibição da sensação de dor e também provoca euforia, provoca estimulação dos centros do prazer. É muito interessante isso no nosso cérebro, né? Como dor e prazer estão interligados. As substâncias que, como a dor é uma sensação desagradável, disfórica, oposta à sensação de prazer, que é uma sensação agradável, os fármacos que inibem dor também provocam prazer, também provocam euforia, uma sensação de recompensa, uma sensação muito agradável. Por isso que a farmacologia da dor acabou gerando drogas de abuso. Olha a cocaína, um fantástico fármaco para inibir a dor, só que também um forte estimulante do prazer. Aumenta a dopamina no núcleo accumbens, que é a área do nosso cérebro que controla a sensação de prazer. Então, por isso, a cocaína acabou virando uma droga de abuso. O mesmo aconteceu na classe que nós vamos estudar agora, os analgésicos opioides. Por que eles ganharam esse nome, opioides? Porque eles estavam presentes no ópio, e são analgésicos poderosos. Eles tratam desde a dor moderada até a dor grave. Como é que eles agem, gente? Eles agem de uma forma completa. Eles inibem o próprio sistema nervoso central, então eles bloqueiam
reduzindo a percepção consciente da dor aqui no sistema nervoso central, e eles também bloqueiam a transmissão da dor do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central. Ou seja, um efeito analgésico completo. Então vamos lá. Os analgésicos opioides, então, são esses fármacos derivados da papoula, que a gente chama de analgésicos opioides, porque o extrato concentrado da papoula se chama ópio. Então todos os analgésicos que nós encontramos na papoula e derivados deles a gente chama de opioides. Que tipo de molécula nós encontramos no extrato da papoula, no ópio? A morfina, especialmente a morfina e a codeína. Então, essas duas substâncias, morfina e codeína, são produzidas pela própria papoula. No caso da morfina, ela é uma molécula tão complexa de que até hoje, né, décadas e décadas depois de descoberta, a morfina ainda não é sintetizada em laboratório. Então, até hoje, a morfina que nós usamos em hospitais foi plantada, né, a papoula foi plantada, produziu morfina. Você colhe o extrato, extrai, purifica e aí envia para o mercado a morfina purificada como um medicamento. Então, até hoje nós não conseguimos produzir essa molécula em laboratório, mas nós conseguimos copiar, inspirados na morfina, nós geramos moléculas que não são idênticas a ela, mas que são inspiradas na estrutura da morfina. Por isso também são conhecidas como analgésicos opioides, porque a sua estrutura é inspirada na da morfina. É o caso da fentanila, da sulfentanila e do tramadol, que são alguns analgésicos opioides que nós temos no mercado. Existem muitos outros. Fentanila, sulfentanila e tramadol são sintéticos. Cuidado para não evitar a confusão, tá? Achar que todos os analgésicos opioides estão presentes no ópio, no extrato da papoula. Não, só morfina e codeína. Existem outros 20 alcaloides analgésicos no ópio, mas menos potentes. O mais potente deles é a morfina. E ela recebeu esse nome em homenagem ao deus do sono, Morfeu, porque como ela é um potente analgésico, muitas vezes os indivíduos acabavam ficando relaxados, sedados e dormiam. Então ela recebeu esse nome em homenagem ao deus do sono, porque ela também levava a viagens psicodélicas, né? Então por isso morfina. Inspirado na morfina, nós geramos analgésicos opioides sintéticos. Então, qual é o mecanismo deles, gente? Eles vão agir no próprio sistema nervoso central, bloqueando a percepção da dor aqui nos centros de processamento da dor, e aqui também na periferia, nos nervos, bloqueando a transmissão da dor, a geração e a transmissão do impulso de dor. Então, não só a transmissão, a geração também. Deixa eu colocar a geração aqui também. A geração e a transmissão periférica da dor nos nervos e também no sistema nervoso central. Ou seja, um efeito analgésico completo. Você já... O receptor, gente, no qual os analgésicos opioides se ligam, todos eles, morfina, codeína, fentanila, sulfentanila, tramadol, exceto o tramadol, tá? Mas para a grande maioria para os demais opioides, o receptor no qual eles se ligam é o receptor Mi. Está escrito aqui, ó, receptor Mi. Mi é uma letra grega, tá? Então, o receptor para os analgésicos opioides no sistema nervoso central e periférico é o receptor Mi. Então, são fármacos que agem no sistema nervoso, seja bloqueando a geração e a transmissão da dor no nervo, seja bloqueando o processamento consciente da dor no cérebro. Então, vamos lá. Vou contar mais uma historinha para vocês. Estudando o sistema nervoso central, nós descobrimos que quando estávamos passando por um momento de dor,
o nosso cérebro produzia uma substância para amenizar a dor. E essa substância se ligava no receptor Mi e amenizava a sensação de dor. Essas substâncias também provocavam estimulação no núcleo accumbens, gerando sensação de prazer. Essas substâncias foram batizadas como endorfinas. Então, as endorfinas, o que são elas? São substâncias que o nosso próprio cérebro produz quando nós estamos experimentando dor. As endorfinas se ligam ao receptor Mi e amenizam a dor. Olha que fantástico, o nosso cérebro tem um sistema analgésico próprio. O analgésico que o nosso cérebro produz são as endorfinas. Elas se ligam ao receptor Mi nos centros da dor e reduzem a nossa percepção de dor, para tornar a dor tolerável, ao menos tolerável. Então, olha que incrível isso, gente. O nosso próprio cérebro, apesar da dor ser no ponto de vista evolutivo, né, de sobrevivência, uma experiência muito importante, também ela não precisa ser excruciante, ela não precisa ser desesperadora. Então é importante que a gente sinta dor, mas a gente não precisa também ficar, né, incapacitado pela dor. Por isso que o nosso cérebro produz uma substância que não é capaz de um efeito anestésico. As endorfinas jamais vão abolir completamente a percepção da dor, mas elas amenizam, elas se ligam ao receptor Mi e conseguem bloquear a percepção de dor no sistema nervoso central. Amenizar, tá? Bloquear é muito forte. Amenizar a percepção de dor no sistema nervoso central. Então, qual é o papel das endorfinas? Tornar a dor tolerável durante síndromes dolorosas. Os analgésicos opioides, quando nós fomos estudar o mecanismo de ação deles, a gente descobriu que todos eles se ligam exatamente ao receptor Mi também. Qual que é a diferença deles para as endorfinas, então? Potência. Os analgésicos opioides são muitas e muitas vezes mais potentes que as endorfinas, então eles conseguem fazer um estímulo intenso do receptor Mi, e com isso eles geram um bloqueio significativo do processamento da dor. Então, até mesmo a dor grave pode ser completamente inibida pelos analgésicos opioides, como morfina e fentanila. Por quê? Porque eles provocam intensa analgesia. Eles dificultam a nossa percepção consciente da dor, porque eles bloqueiam, inibem o sistema da dor, os centros da dor, ao se ligarem no receptor Mi. Mas eles não fazem só isso, eles também bloqueiam a geração e a transmissão periférica do impulso nervoso. Esse é um efeito bastante completo para um fármaco analgésico. Agir na periferia, na geração e na transmissão do estímulo, e também agir no centro. Lembra que os anti-inflamatórios só agiam na periferia, na geração do impulso de dor, e somente da dor inflamatória? Os anestésicos locais bloqueavam a geração e a transmissão apenas. Os anestésicos, né, não tinham efeito sobre os centros de dor. Agora não, agora nós temos um fármaco que consegue promover uma redução da sensibilidade à dor significativa, tá? Inclusive conseguindo combater a dor grave. Em doses altas, gente, esses fármacos vão inclusive permitir um efeito anestésico central. Tá? A gente viu os anestésicos locais. Esses fármacos em dose alta, associadas a uma outra classe que a gente ainda vai estudar, é com eles que a gente obtém o efeito anestésico geral. Então a gente vai ver que no Brasil mesmo a gente usa bastante a fentanila como um dos fármacos usados na anestesia geral. Então, na anestesia, uma das coisas que a gente precisa fazer é não sentir dor. O responsável por isso na anestesia geral é a fentanila. O outro fármaco associado na anestesia geral nos faz dormir. Então, normalmente, a anestesia geral é obtida por uma associação de dois fármacos. Um que faz dormir e outro que não deixa sentir dor. O que faz dormir nós ainda vamos estudar. O que faz sentir dor, o que faz a gente não sentir dor, a gente já está estudando aqui agora, é a fentanila. Então, em muitos hospitais, a anestesia geral padrão é um analgésico opioide associado a um fármaco que faz dormir.
Fármacos que fazem dormir são chamados de sedativos. Então, é um sedativo com um analgésico. Mas outros fármacos podem ser associados ainda na anestesia geral. Professor, Oi? o midazolam é um desses medicamentos? É o sedativo, é o que faz dormir. E as fentanila é o que bloqueia a percepção de dor. Normalmente no Brasil, midazolam e fentanila é uma associação muito comum para obter anestesia geral. Tá? Então, a fentanila age no cérebro, bloqueando a percepção de dor do indivíduo, e o midazolam gera a sedação e a amnésia, que são necessários durante um processo de anestesia geral. Então, a gente dorme e fica amnésico, não se lembra de nada que aconteceu durante o procedimento. Mas outros fármacos, como por exemplo bloqueadores musculares, podem ser usados durante a anestesia, embora não seja muito comum. O que você falou aqui, Vanessa? Vanessa, acredito que não. Essas plantações, tá? Tanto a plantação de coca, né, que ainda existe, porque a coca é usada, os insumos da coca são usados pela indústria, e as plantações de papoula são plantações que eu tenho muita curiosidade para conhecer, mas elas são reguladas por Polícia Federal, tá? Porque no caso da papoula, você vai descobrir agora por que ela é regulada pela Polícia Federal. Porque, como eu disse para vocês, essas substâncias, à medida que elas bloqueiam a percepção de dor no cérebro, elas estimulam o núcleo accumbens, elas aumentam dopamina no núcleo accumbens. E o indivíduo experimenta uma sensação de intenso prazer, que a gente chama de euforia. Então, gente, o nosso cérebro, ele evoluiu para evitar sensações ruins e repetir sensações boas. Então, quando a gente usa um fármaco que gera uma sensação euforizante, uma sensação de extremo prazer, de extrema recompensa, o nosso cérebro vai querer o quê? Evitar esse fármaco e nunca mais usá-lo de novo, ou o nosso sistema nervoso central vai querer repetir essa experiência. Repetir. Vai querer repetir, né? Coisa boa a gente quer repetir. É assim que o nosso cérebro evoluiu. A gente evita coisas ruins e quer repetir coisas boas. Então, experiências positivas, né? De reforço positivo. Então, o uso crônico dos analgésicos opioides pode trazer um risco muito grande, que é provocar essa estimulação constante do núcleo accumbens, com uma liberação constante de dopamina nessa região, gerando uma sensação de prazer e de recompensa. Euforia, gente. A euforia é uma sensação entorpecente, porque é maravilhosa, né? É a alegria num nível elevado, uma coisa que a gente raramente experimenta na vida prática. A gente sente, uma mulher sente euforia, às vezes quando ela dá à luz e olha o filho pela primeira vez, ou quando alguém ganha na loteria, ou você recebe uma notícia assim, né, passa num concurso que era o sonho da sua vida, pelo qual você se esforçou muitos anos, ou ganha uma competição pela qual você treinou anos e anos. Então a euforia é uma sensação rara no nosso cotidiano. Algumas pessoas talvez nunca tenham sentido euforia. Então, quando sente, ela é uma sensação de reforço muito positivo. Quando eu uso os fármacos que induzem essa sensação no meu cérebro, meu cérebro pode acabar se tornando dependente físico e psíquico. A dependência, gente, é quando o meu corpo se acostuma a um efeito farmacológico e o meu próprio organismo tende a repeti-lo. Só que a dependência física e psíquica são fenômenos de dimensões muito distintas e de gravidades muito distintas. Alguém sabe a diferença? O que é uma dependência física e o que é uma dependência psíquica? Vamos supor que você come açúcar, você adora açúcar, adora doces. Aí vira uma baleia. Aí fica chateado e decide fazer uma dieta e radicaliza, né? Quer fazer uma dieta zero carb. Você corta o açúcar de uma vez. Aí você começa a sentir uma irritação, uma impaciência, uma dor de cabeça forte. Gente, você está sentindo, o açúcar é uma substância que provoca prazer, não é? Não provoca uma sensação positiva, de recompensa. Então você sente falta dele. Quando você o tira de forma abrupta, o seu sistema nervoso central sente falta dele. E aí você sente dor de cabeça, cefaleia, irritabilidade.
uma vontade de usar de consumir o açúcar de novo. Essa dor de cabeça, essa cefaleia, quando você tira o açúcar de uma vez, é dependência física ou psíquica? Por quê? Justifique sua resposta. Química? Não, física ou psíquica. Ambos são dependências químicas, né? Porque são dependências de substâncias químicas. Mas existem a física e a psíquica. Vamos a elas aqui. Gente, dependência física acontece quando eu uso uma substância e essa substância me gera uma sensação positiva, recompensadora. E aí, quando eu tiro essa substância, o meu corpo me sabota. Ele começa a gerar sintomas e sinais físicos desagradáveis para sinalizar a falta do fármaco ou da droga de abuso a qual ele estava acostumado, porque estava sendo usada cronicamente. Então, o nosso sistema nervoso, quando ele está cronicamente estimulado por uma substância, fármaco ou droga de abuso, que gera um reforço positivo, que gera uma sensação prazerosa, quando essa substância é retirada, o nosso corpo sinaliza. Sinaliza com cefaleia, com ansiedade, com tremor, com taquicardia, com alterações de humor, irritabilidade, agressividade e até mesmo com convulsões. Então, eu tenho diferentes níveis de sintomas que o meu corpo sinaliza, demonstrando que ele está sentindo falta da droga. Esses sintomas, gente, eu posso agrupá-los no que a gente vai chamar, a partir de hoje, de síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência farmacológica é quando eu uso um fármaco, como é o caso dos analgésicos opioides, que geram essa sensação de reforço positivo, de prazer, porque estimulam o núcleo accumbens. Quando eu os retiro, eu sinto uma série de sintomas e sinais de desconforto desagradáveis. O que isso aqui é? Autossabotagem. É o meu sistema nervoso central querendo me induzir a fazer o uso de novo. Professor. Oi. Uma dúvida. No caso, há medicamentos e níveis, vamos dizer assim, hierárquicos, pelos quais a gente vê que os médicos lidam ao fazer uma prescrição de acordo com o nível de dor do paciente. No caso de um opioide, por exemplo, um tramal, aí depois vai para uma morfina, caso não resolva, vamos supor, pode também lidar com a codeína. Mas, nesse sentido, por exemplo, quando é um medicamento que ele causa, vamos dizer assim, uma dependência, seja ela psíquica, né, ou física, mas mesmo em pequenas doses, como que a gente faz para traçar essa linha do medicamento? Por exemplo, na posologia, um medicamento como a oxicodona, como que assim eu vou traçar uma linha de uma dosagem correta, mas que não vai causar uma dependência para o paciente? Aonde que a gente faz essa limitação, vamos dizer assim? Tá. Não, ótima sua pergunta. Essa linha não existe, porque o fármaco, seja a oxicodona, seja a morfina, seja a metadona, seja qualquer um dos opioides, né, a fentanila, ele atravessa a barreira encefálica e ele é distribuído pela circulação sanguínea no tecido nervoso. Aí ele não vai só para os centros da dor, ele vai para o sistema nervoso central como um todo. Vem opioide para o cerebelo, para todo o cérebro, para o tálamo, para o hipotálamo, para todo o cérebro. À medida que eles agem nos centros da dor, eles inibem a dor. No núcleo accumbens, eles vão agir aumentando a liberação de dopamina e provocando prazer, euforia, recompensa positiva. Então, as duas coisas acontecem concomitantemente, Renata. Eu não consigo obter um efeito sem obter outro, porque o fármaco se distribui igualmente pelo tecido nervoso. No núcleo accumbens, ele tem um efeito, estimular prazer e recompensa. Nos centros da dor, ele inibe o processamento da dor, mas ele atinge o tecido como um todo. Então, qualquer um deles, em qualquer dosagem, vai ter o mesmo padrão.
um analgésico opioide em dose baixa vai inibir menos a dor, também vai provocar menos estímulos de prazer, mas vai provocar ao mesmo tempo, proporcionalmente à dose. Entendeu? Essa linha eu não consigo traçar. Não tem um fármaco que tenha só efeito analgésico sem ter efeitos centrais. Foi o que a gente fez com os anestésicos locais. Ó. Não tinha como eu evitar, no caso da cocaína, quando ela é usada, ela atinge o sistema nervoso central, ela inibe a dor, mas ela também provoca euforia. Então, ela virou uma droga de abuso. A única solução que eu tive para isso foi usar os derivados dela apenas de forma local, para eles agirem restritos à periferia, restritos ao tecido onde eles foram aplicados. Foi o único jeito de eu impedir que os anestésicos locais derivados da cocaína tivessem efeito central. Mas o analgésico opioide, o efeito dele é no sistema nervoso central. Então, uma vez que ele chega aqui, ele chega no sistema nervoso central como um todo. Ele bloqueia a dor, mas ao mesmo tempo ele gera prazer. O que eu vou dar algumas considerações, agora a gente vai discutir algumas coisas que podem minimizar esse quadro de dependência. Ó, então a síndrome de abstinência ela tem um lado positivo. O nosso cérebro ele faz essa sabotagem com a gente. Então você corta o açúcar, a cabeça dói, você fica ansioso, treme, fica irritado, mas se você aguentar firme, esses sintomas desaparecem. Então, uma característica da síndrome de abstinência, tá, gente? Ela é passageira. Por mais intensa que ela seja, ela é passageira. Indivíduos que têm uma dependência física muito profunda de uma determinada droga, eles podem até convulsionar. Então, talvez até eles precisem ou ter uma taquicardia muito violenta e até ter risco cardíaco. Então, alguns pacientes que têm dependência física muito profunda, eles precisam de acompanhamento médico para superar a síndrome de abstinência. Quando a dependência física é mais leve, o paciente consegue, com força de vontade, superá-la. Esses sintomas não duram meses, não, tá? Eles custam durar semanas. Alguns dias, 2, 3 semanas, e a síndrome de abstinência desaparece. E são sinais físicos do corpo da falta da substância que antes o estimulava e que agora ele parou de usar. Oi, pode perguntar. A abstinência só ocorre quando a dependência é física? Só psíquica, física. não? Síndrome de abstinência é dependência física. São sinais de dependência física. Sintomas e sinais de dependência física, tá? Uhum. Obrigada. Na psíquica, não. Os sintomas de dependência física, gente, são passageiros, né? A própria síndrome de abstinência, que é com síndrome, gente, sempre que vocês virem síndrome, tá? Você sabe o que significa quando vem o termo síndrome? Síndrome não tem uma causa definida. Síndromes são um conjunto de sintomas e de sinais que caracterizam uma patologia. Então, ela não tem uma cara muito definida. Então, por exemplo, síndrome da imunodeficiência adquirida, né? A AIDS é uma série de sinais e sintomas de alterações no organismo de um paciente em que o HIV conseguiu reduzir o número de leucócitos, de linfócitos CD4, né, a níveis muito baixos. E aí, toda uma série de sintomas se apresentam. Isso é uma síndrome. Então, uma síndrome é um conjunto de sintomas. Na abstinência, e ela é inclusive variável, tá? Então, na dependência física, se todos nós aqui fôssemos dependentes físicos de uma determinada substância, ao retirá-las de nós de forma bruta, eu, Bruce, teria um conjunto de sintomas. Jordânia teria outro, Ellen teria outro, Luciana teria outro. Mas com algumas similaridades, né? Então vai depender do quanto cada um de nós estava dependente físico. Como é que eu faço, gente, para amenizar a dependência física? Se eu sei que meu paciente está fazendo uso crônico, já há algum tempo, de uma droga que eu sei que provoca dependência física, o paciente está lá com câncer ou com uma doença de dor crônica, usando morfina já há semanas.
eu sei que ele já desenvolveu dependência física. Eu não posso, de forma nenhuma, deixar de dar morfina para ele de um dia para o outro. Os sintomas de dependência física nele serão intensos, o desconforto será grande, e há, inclusive, risco de taquicardia, risco de uma agressividade excessiva. Enfermeira, vez ou outra, apanha de paciente quando retira o analgésico opioide de uma vez, porque o paciente sente falta, fica irritado, fica agressivo. Então, há risco. Como é que eu faço isso, então? Eu faço um desmame, eu faço uma retirada gradativa do fármaco. Então, eu começo... Diminui, né? Vai diminuindo a dosagem, isso? Diminuo a dose diária, depois eu dou dia sim, dia não, intervalo mais os dias, até que eu retiro de vez. Então, fazendo o desmame, a retirada gradativa do fármaco da rotina do paciente, eu posso minimizar ou eu posso até abolir a síndrome de abstinência. Agora, retirando de uma vez para um paciente que estava em uso crônico, eu posso ter uma síndrome de abstinência profunda, né? Inclusive perigosa para a saúde do paciente, para aquele que o cerca. Esses fármacos, gente, podem, em alguns indivíduos, felizmente na minoria dos indivíduos que fizerem uso crônico deles, mas uma minoria, mas infelizmente isso acontece, pode desenvolver um quadro muito complexo que a gente chama de dependência psíquica. Em inglês, a gente usa o termo addicted para se referir aos indivíduos que desenvolveram dependência psíquica. E na tradução, nós traduzimos como adição ou vício. Eu só posso dizer que o indivíduo é addicted, que é viciado, se ele desenvolveu dependência psíquica. A dependência física não é um fenômeno de adição, tanto que ela é passageira. Alguns dias que você aguenta esses sintomas desconfortáveis, eles desaparecem e sua vida segue sem a substância normalmente. O dependente psíquico, não. A dependência psíquica, ou adição, ou vício, ela é um fenômeno mental, pouco conhecido, e provocado pelo consumo de um fármaco ou droga de abuso que gere uma sensação de recompensa, de reforço positivo, uma sensação euforizante, como é o caso dos analgésicos opioides, como é o caso da cocaína. Isso vai fazer com que o paciente, a gente, desenvolva uma compulsão, uma fissura pelo uso da substância, uma ideia fixa. Mas vamos lá, dependência psíquica, gente, é o fundo do poço. Por quê? O paciente que desenvolve dependência psíquica, nós temos motivações diárias, né? Nesse climinha gostoso aí de chuva, ó, vocês estão aqui assistindo uma aula de farmacologia numa sexta-feira à noite. Eu acho que vocês teriam inúmeras outras coisas que vocês gostariam de estar fazendo, assistindo um seriado, dormindo, saindo de casa, mas vocês estão aqui por quê? Porque há um objetivo, né? Há um objetivo que vocês vislumbram lá na frente. Então, nós somos motivados, nós temos nossas motivações diárias. O indivíduo que desenvolve dependência psíquica, ele restringe o leque de motivações dele a uma única coisa: consumir novamente a substância que gera euforia nele. Ele vira, gente, um escravo dessa sensação. Um escravo a que ponto, professor? A ponto, gente, de abandonar tudo e ir para um ambiente de marginalização, ou seja, não há outras motivações. Higiene pessoal é importante? Tomar banho, se manter limpo, bem vestido? Não mais. Trabalho, carreira é importante? Não mais. Família, amigos são importantes? Não mais. Regras sociais, lei, ordem, seguir leis, tem relevância? Não mais. Sexualidade, se é hétero ou homossexual, orientação sexual, não tem mais relevância. Ele vai fazer, gente, o que for preciso para ele obter uma nova dosagem dessa substância, da qual ele é dependente psíquico, para sentir novamente essa sensação euforizante. A boa notícia é que, por exemplo, 1/4 a 1/5 dos indivíduos que fazem uso desse tipo de substância desenvolve dependência psíquica, tá? Ela é um fenômeno relativamente raro. Uma população aí de 12 indivíduos que comecem a usar esse tipo de substância,
2 a 3 vão desenvolver dependência psíquica. Só que, gente, é um caminho para o conhecimento que a gente tem atualmente sem volta. Não há um tratamento bem sucedido para a dependência psíquica. Não há muito que a gente possa fazer por esses indivíduos. Normalmente, eles são compulsoriamente internados. Internados é uma palavra, um eufemismo para presos, em clínicas de recuperação contra a sua vontade. E mesmo que dentro da clínica decidam se recuperar, quando saem, a taxa de recidiva, de volta ao uso dessa substância, é muito grande. Então, nós fracassamos feio ainda na terapia da dependência psíquica. Quem ia perguntar aí? Era o Caio? Pode perguntar. Era eu. Professor, ansiolíticos e antidepressivos também causam algum tipo de dependência, sim? Os antidepressivos e ansiolíticos, não. Aí eu estou falando dos fármacos que alteram a neurotransmissão de serotonina e dopamina. Nós vamos conhecê-los em breve. Eu estou falando de fluoxetina, citalopram, sertralina, clomipramina. Estou falando dessas substâncias. Venlafaxina, duloxetina. Essas não são substâncias que provocam dependência física e psíquica. Os fármacos que fazem isso são os sedativos, que são tarjados em preto no Brasil. Os medicamentos em tarja preta são medicamentos que podem provocar dependência física e psíquica. Não tão intensa quanto os analgésicos opioides. Tá? Eles podem provocar uma dependência psíquica mais intensa. Conseguiram entender a diferença, gente, de dependência física? Professor, Oi? a maconha causa? Oi? A maconha causa? A maconha, vamos falar dela daqui a pouco. Diferente dessas drogas, essas drogas são... a grande maioria das drogas que provocam dependência, como a cocaína, são drogas estimulantes do sistema nervoso central. A morfina é uma droga depressora do sistema nervoso central. Os analgésicos opioides são depressores. A maconha também é depressora. Mas a maconha tem características diferentes. A maconha, nenhum estudo até hoje conseguiu comprovar uma relação entre os canabinoides e o surgimento de dependência psíquica. Inclusive, essa é uma das principais bandeiras daqueles que militam pela liberação da maconha, porque ela, teoricamente, não levaria a dependência psíquica. Diferente do que acontece com os opioides, com a cocaína e com os subprodutos da cocaína, né, como o crack. Professor, e o álcool? O álcool também provoca dependência física e psíquica, apesar de ser também um depressor. Isso é uma coisa muito interessante no nosso sistema nervoso central. Tanto drogas estimulantes, psicoestimulantes, como, por exemplo, a cocaína, geram excitação e dependência física e psíquica. Mas drogas depressoras do sistema nervoso central também fazem isso, como os analgésicos opioides e o álcool. E os sedativos, né? Os sedativos hipnóticos, tarja preta, alprazolam, clonazepam, bromazepam, midazolam, toda essa turma também provoca dependência física. Mas mais provável deles provocarem dependência física do que psíquica, no caso dos depressores do sistema nervoso central, como os sedativos. Eu vou até passar para vocês depois, que eu sei que esse é um tema muito interessante. Eu até tinha montado um curso para fazer pelo programa lá de cursos livres da Fama, mas aí veio a pandemia e eu acabei cancelando. Mas vou mostrar aqui para vocês um capítulo. Toda vez eu faço isso, meu Deus do céu. Vocês têm o livro do Katzung, né, que eu deixei disponível para vocês aí no Moodle, o e-book. É uma leitura bem interessante aí para as férias, ou se vocês estiverem com tempo agora, vocês vão aqui na seção
5 fármacos que agem no sistema nervoso central. E vocês vão abrir aqui a seção 5. E aí vocês vão baixar até o último item. Tem o capítulo 31, que é agonistas e antagonistas opioides, que nós estamos falando deles hoje, e drogas de uso abusivo, tá? Capítulo 32. Aqui ele vai falar sobre a neurobiologia do abuso de drogas, dependência física versus psíquica, drogas que provocam a adição no nível de dopamina. Aí ele vai falar todas as drogas que provocam adição, que provocam dependência psíquica. Como vocês estão perguntando delas aí, deixa eu só mostrar o quadrinho aqui delas. Ó, os opioides, os canabinoides, embora isso seja controverso na literatura, mas pode gerar uso abusivo de drogas. O ácido hidroxibutírico, que é conhecido como GHB, a mescalina, a psilocibina e o LSD, o ácido lisérgico, que são substâncias extraídas de fungos alucinógenos. A nicotina, o álcool, os benzodiazepínicos, que são sedativos e hipnóticos, a fenciclidina e a ketamina. A ketamina, durante muitos anos, foi usada como anestésico, mas hoje é uma das principais drogas de abuso em balada. Ela tem um nome que eu esqueci agora na balada, eles não chamam ela de ketamina, não. Ela tem um nome de guerra aí. A cocaína, as anfetaminas em geral, tá? Anfetaminas foram usadas durante muito tempo para emagrecer. Quando se percebeu que elas provocavam dependência psíquica, elas foram retiradas do mercado. Poucas anfetaminas sobreviveram no mercado, tá? No Brasil nós temos a sibutramina, que é usada para emagrecimento, e o metilfenidato, que no mercado brasileiro é vendido como Ritalina, e também é uma anfetamina, provoca dependência psíquica. E o êxtase, que é uma substância serotonérgica, que provoca uma descarga serotonérgica no cérebro. O chá do ritual do Santo Daime também é tem um conjunto de substâncias naturais que provocam uma descarga serotonérgica semelhante ao uso do êxtase, tá? Então, são alguns das substâncias que podem provocar uso abusivo e gerar tipos de dependência física e, em alguns casos, psíquica também, que é esse caminho sem volta que eu falei para vocês. Então, o uso crônico dos analgésicos opioides me assusta, porque eu sei que meu paciente fica exposto a dependência física e psíquica. Só que dependência psíquica, que é esse terror aqui, essa coisa que nos assusta, ela não necessariamente acontece com todo mundo. E o ambiente que o indivíduo está experimentando vai influenciar na dependência física ou psíquica. Em qual das duas ele vai desenvolver. Gente, ninguém desenvolve psíquica sem desenvolver física, tá? Você pode desenvolver física e depois psíquica. Ou parar na física. Tá? Ou a física e depois a psíquica. Ninguém desenvolve só psíquica sem ter física, não. Tá? Primeiro a dependência física e depois aí um fenômeno bem mais raro, a psíquica. Eu me arriscaria a dizer para vocês que o indivíduo que usa morfina cronicamente, de cada 10 indivíduos, 10 desenvolvem dependência física. 1 ou 2 podem desenvolver dependência psíquica, segundo as estatísticas. Tá? Então, a dependência psíquica é mais rara. E esses 1 ou 2 que desenvolveram a dependência psíquica, eles também tiveram a física. Tá? Então, todo mundo tem a física, quando usa cronicamente. Por isso que o desmame dessas substâncias é importante. Vale para todas essas que eu acabei de dizer para vocês. Todo fármaco que provoca dependência tem que ser retirado em nível de desmame, em desmame, lentamente. Se eu faço um corte abrupto, o paciente sente uma síndrome de abstinência muito intensa, e muitas vezes até perigosa. Um exemplo que eu gosto de dar para ficar na cabeça de vocês sobre a importância do ambiente é o que eu quero que vocês pensem o seguinte: 2 irmãos gêmeos. Um está em um hospital tratando uma neoplasia, e uma neoplasia que está já provocando nele dor grave, dor crônica e grave. Então, esse irmão gêmeo está em um hospital tratando um câncer
sentindo dor grave, e por isso ele está usando morfina em altas dosagens, para conseguir atenuar a sensação de dor. O outro irmão dele não está com câncer, mas é viciado em morfina. Ele usa morfina na balada, em festas eletrônicas. Também na mesma dose que o irmão. Então, o que vocês acham, gente? Qual dos dois tem mais chances de desenvolver dependência? Dependência física, quem vai desenvolver deles? Os dois. E Os dois. Quem tem mais chances de desenvolvê-la? O que não tem a neoplasia. O que não tem a O que está na doença. balada. Por quê? Porque ele usa a droga. É o que Ele tá na usa uma balada. droga de reforço positivo, uma droga euforizante, mas em um ambiente todo positivo. O ambiente reforça a experiência positiva para o cérebro dele. Então, vai reforçar o desejo nele de experimentar essa substância novamente. Já o que está usando num contexto que é todo negativo, está internado num hospital, está doente, está com doença grave, mesmo ele usando uma substância euforizante, pode ser que ele não experimente euforia de maneira nenhuma e saia do hospital sem dependência psíquica, apenas dependência física. E aí ele fica uns dias, se fizer um desmame bem feito, ele talvez nem síndrome de abstinência apresente. Tá certo? E se eu usar, gente, um analgésico opioide, não cronicamente, mas se eu usar uma dose alta, ou um enfermeiro, ou um médico, ou a equipe da farmácia subiu uma dosagem errada e você fez uma overdose de analgésico opioide no paciente. Ou o cara lá na balada usou uma overdose de morfina. Do que ele vai morrer? Ele vai chegar no hospital, gente, em falência respiratória, parada respiratória, depressão respiratória fatal. Por quê? Como eu falei para vocês, os analgésicos opioides deprimem a sensação de dor. Só que em doses altas, eles deprimem também a função respiratória. Então, se eu uso um analgésico opioide numa dosagem maior, a minha capacidade respiratória fica limitada, fica reduzida. Eu tenho uma dificuldade de respirar. E se eu usar uma overdose de opioide, vai bloquear os meus centros respiratórios. Eu sequer vou conseguir respirar. Então, esse indivíduo que usa uma overdose de opioide, ele chega no hospital em parada respiratória. Ele vai ter em seguida uma parada cardíaca e vai a óbito. Então, por isso, quando ele chega no hospital, os serviços de emergência já tratam de colocá-lo em ventilação mecânica. Oi? No caso, no melhor dos cenários, poderia ser um coma, certo? Exato. Assim que ele tiver a depressão respiratória, né, que ele começar a ter uma dificuldade de oxigenação do sistema nervoso central, que é o tecido mais sensível à falta de oxigênio, assim que isso acontecer, ele entra em coma. E aí o coma é a linha entre a vida e a morte, né? Se você sair do coma, você volta para um estado de anestesia geral, hipnose, logo você acorda. Se você passa do coma, depois do coma é a morte, né? O coma é o nosso último estado de inconsciência, mas ainda vivos. Depois do coma, você tem uma parada cardiorrespiratória. Por quê? Porque o coma é um estado de depressão do sistema nervoso. E o sistema nervoso ele até pode se deprimir, mas não intensamente, porque ele controla funções biológicas vitais, como a respiração e o batimento cardíaco. Se a depressão do sistema nervoso central for muito profunda, ou para a respiração, ou para o batimento cardíaco, ou param ambos. E aí o indivíduo vai a óbito. No caso dos analgésicos opioides, eles não bloqueiam o batimento cardíaco diretamente, eles bloqueiam a respiração. Então, para a respiração e depois para o batimento cardíaco. Como que eu faço para salvar esse paciente, gente? Todo hospital, né, que se preze, vai ter ali na sua farmácia interna esse fármaco aqui, ó, naloxona. Quem é a naloxona? Ela é uma antagonista dos opioides. Então, quando eu uso, lembra quando nós estudamos agonistas e antagonistas? Eu espero que quando eu falo para vocês que a naloxona é um antagonista dos opioides, gente, eu espero
que na cabeça de vocês já estejam entendendo o que a naloxona faz. Ela age da mesma forma que a morfina ou ela inibe os efeitos da morfina? Inibe. Ela é antagonista, né? Ela é antagonista dos opioides, então ela inibe os efeitos do opioide. Se eu tenho uma overdose de quaisquer desses fármacos, eu vou usar naloxona para reverter. Ela age no sistema nervoso central, ela se liga no receptor Ni, que é o mesmo receptor em que os opioides se ligam, e ela bloqueia a ligação deles. Então a gente volta a sentir dor? Volta, mas pelo menos os efeitos tóxicos sobre os centros da respiração se desfazem. E aí, sobre a ação da naloxona, o indivíduo volta a respirar sozinho com o tempo. Professor? Oi? Mas até com quanto tempo a pessoa pode usar a naloxona e ela consegue voltar? Isso vai ser muito relativo, vai ser depender do quanto, do tamanho da overdose. Pode nem dar tempo. Entendeu? Às vezes a pessoa chega, ela pode ter uma falência respiratória fatal antes de conseguir ser atendido, ou mesmo com o atendimento, a naloxona não ser capaz de reverter o quadro. Vai depender do tamanho da overdose. Professor, a naloxona serve para cocaína também? Não. Ela é uma antagonista só de fármacos que se ligam ao receptor Ni. A cocaína, no sistema nervoso central, ela não se liga ao receptor Ni. Não é o mecanismo dela. A naloxona só bloqueia fármacos que se ligam ao receptor Ni, ou seja, só bloqueia a ação dos opioides. Certo. Professor, no caso, para cada tipo de fármaco que se liga em um determinado receptor, é necessário que se tenha um antagonista para reverter o efeito dele. Seria isso? Em termos de farmacologia, é sempre interessante eu ter um antagonista. Porque se eu exagero no agonista, eu uso o antagonista para reverter o efeito tóxico, né? Porque numa dose exagerada eu vou ter efeito tóxico, não vou ter reação adversa, eu vou ter efeitos tóxicos. Então a depressão respiratória não é uma reação adversa dos opioides, é efeito tóxico. Como eu falei para vocês, eles são usados em anestesia. Então o anestesista, ele está ali na anestesia o tempo todo, durante uma anestesia geral, por quê? Porque eu estou usando analgésico opioide em dose alta. Então, o que o anestesista está de olho, gente, o tempo todo? Na frequência respiratória. Se o monitor mostra para ele que a frequência respiratória está caindo, é porque a dose de morfina ou de fentanila, a dose de analgésico opioide está alta. Aí ele reduz. Então, o que o anestesista ele precisa achar? Olha que trabalho melindroso. Ele tem que acertar uma concentração de analgésico opioide no cérebro que bloqueia a dor. O paciente não pode sentir dor durante a cirurgia geral. Durante uma cirurgia, então, ele tem anestesia geral, ele não pode acordar e nem sentir dor. Então, ele tem que achar uma concentração que mantenha o paciente sem dor, mas que deixe a respiração dele acontecendo independentemente. Se a respiração começa a cair, a frequência respiratória, já é um sinal de uma dosagem exagerada desse fármaco. Aí ele diminui a aplicação. Então, ele fica ali ao longo da cirurgia monitorando isso. Se precisa de mais, você precisa de menos, porque ele não pode ultrapassar. O anestesista geral, ele trabalha num limiar ali do cérebro, muito próximo do coma. Então, ele tem que tomar muito cuidado para não exagerar na dose do fármaco. Professor, qual é a formação que o anestesista tem que ter? No Brasil, médico. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos existe enfermeiro anestesista. Eu não sei se farmacêutico pode ser anestesista nos Estados Unidos, mas enfermeiro anestesista eu sei que existe lá. Aqui no Brasil é só médico. Mas isso são conquistas que as classes vêm obtendo com luta, né, gente? A classe médica, como ela é mais antiga, tem um Conselho Federal muito poderoso, tem muitos deputados e médicos, ou que representam uma classe médica. É muito difícil você entrar em qualquer movimento que os outros cursos da saúde façam, que a classe médica se sente atingida, ou sente a sua área sendo tomada, seu mercado sendo tomado, eles reagem de forma muito corporativista. Então, por exemplo, a
a aplicação de Botox, né? Que é uma coisa que dá bastante dinheiro, durante muito tempo foi privativo dos médicos. Os outros cursos da saúde, os que já estão fazendo, tiveram que entrar na justiça. Isso acho que nem chegou em Supremo Tribunal ainda, está em tribunais de segunda instância, mas isso ainda vai chegar para o Supremo decidir. A medicina alega que só o médico, o dermatologista, teria competência para fazer uma aplicação subcutânea de Botox. E os outros cursos da saúde falam, não, vocês estão dizendo isso porque vocês querem esse mercado só para vocês. Mas um dentista, um enfermeiro, um farmacêutico podem tranquilamente fazer uma aplicação de Botox também, depois de terem feito uma qualificação específica para isso. E aí conseguiram. A odontologia conseguiu recentemente isso. Até que os dentistas estão todos fazendo cursos para aplicação do Botox. Mas isso é uma luta. Então, o dia que a enfermagem quiser lutar pelo enfermeiro anestesista, pode esperar que vai ser uma guerra daquela. Eles não costumam ceder espaço fácil, não. Nenhuma profissão serve, né, gente? Toda profissão quer manter o seu mercado ali de trabalho. Então, se vem outra pegando uma parcela do seu mercado, a profissão que já está ali vigente chia e chia mesmo, não tem jeito. Os farmacêuticos passaram por isso uns tempos atrás. Assim, o farmacêutico ele pode fazer uma especialização em bioquímica. Então, os laboratórios, né, os laboratórios de análises clínicas, de patologia clínica, eram todos dominados por farmacêuticos. E aí surgiu o curso de biomedicina, focado nessa área de análises clínicas, de bioquímica. Então, o farmacêutico ganhou um concorrente numa área que ele não tinha, era só farmacêutico, que trabalhava em laboratório de patologia clínica, de análises clínicas em geral, né? Então, a farmácia fez de um tudo para impedir a criação do curso de biomedicina. Então, assim, não é só a medicina que age de forma corporativista, todos os cursos agem quando se sentem invadidos aí, né? Sua área de atuação sendo invadida. Não há na nossa área não existe um pensamento de que o sol brilha para todos, não. É cada um defendendo o seu. Professor. Oi. E essas questões são tão complicadas, né? Que, por exemplo, que nem aqui no nosso país, se um próprio médico sair e chegar, por exemplo, na América do Norte aí na vida, eles são já ralé, né? Tipo assim, meio que já são meio que desmerecidos, assim, no sentido de qualificação de ensino, né, professor? Porque são poucos os médicos que são renomados internacionalmente aqui no nosso país, porque já considerando qualidade de ensino, né, e tudo, instituição, lá fora eles olham muito essas questões, e aqui já tem muitas questões nesse sentido que são privadas, né, como o senhor falou, um atinge o mercado do outro, e acaba tendo essas privações, mas se a gente for ver, o ideal seria realmente investir em uma qualidade de ensino mais bacana, vamos dizer assim, para todos os cursos, porque realmente tem muitos profissionais que fazem só por um diploma na mão e acabam que não tem realmente qualificação para muitas coisas, inclusive os próprios médicos, né? Não, tem muito. De profissional ruim tem em todo lugar, tá? Eu, quando fiz faculdade numa instituição renomada, assim, eu pensava, nossa, a minha turma, vou estudar numa turma que só tem gente estudiosa igual eu, né? E ledo engano. Quando eu cheguei, eu encontrei com colegas que eu pensei, meu Deus, essa pessoa passou no mesmo vestibular que eu passei, não tem lógica. Não sabiam nada e que se formaram, eu sei que não sabem coisa nenhuma, e estão aí no mercado ostentando um diploma até com reconhecido no país e que não sabem nada. Então, quem faz a formação da gente é a gente mesmo, é um compromisso seu com o seu aprendizado. Né, buscar, estudar, ir atrás de outras fontes. E na nossa área a gente não para de aprender nunca. Tem sempre uma informação nova, tem sempre uma mudança. Então a gente tem esse preconceito, né, de assim como nós temos, né, o fulano formou na Bolívia, você fala, não sabe nada. Então a gente tem esses preconceitos, mas o cara pode ser formado no fim do mundo e ser um bom profissional, porque ele é comprometido, ele estudou, ele foi atrás. Então não tem muito isso não. Você vai. Eu mesmo tinha esse preconceito antes de dar aula em escola particular, vocês acreditam? As pessoas falavam assim para mim, não, escola particular, os alunos pagam, meu filho, passa todo mundo.
povo se forma sem saber nada, mas vai reprovar aluno em particular para você ver, você vai ser demitido. Quando eu entrei no ensino superior particular, eu pensei que era dessa forma. E fiquei super surpreso quando eu vi que não era. E também entrei com preconceito, porque eu pensava assim, nossa, o aluno que faz particular é um aluno mais fraco. E aí, quando fui dar minhas primeiras provas, né, peguei umas provas assim, arrasadoras, uns alunos destruindo. E eu nunca aliviei nas minhas aulas, né, eu nunca tive isso de menosprezar meus alunos. Lá, vou dar uma aula mais simples, porque é aluno particular. Eu sempre dei a aula que eu daria em qualquer lugar. E peguei a primeira prova e falei, vai, peraí. E à medida que eu fui trabalhando, esse preconceito foi caindo. Cada semestre eu encontro alunos espetaculares que eu, anos atrás, nunca esperaria encontrar numa faculdade particular. Assim como na federal, eu achava que eu só encontraria nerds super estudiosos, estudei com gente absolutamente desinteressada e pouquíssimo inteligente, e que, enfim, formou sem saber nada. Se é que formou, né? Porque alguns não formaram também não. Ficaram pelo caminho. Mas é isso, a gente tem esses preconceitos. Então lá de fora tem preconceito com a gente também, né? O pessoal que estuda em Harvard não vai olhar para nós com o mesmo respeito que ele olha para um cara que estudou em Oxford, né? Nessas grandes universidades do mundo. E claro, né, gente, o nível lá é mais elevado mesmo. Né? Mas não significa que nós sejamos profissionais inferiores. Muitos brasileiros aí estudam e se destacam internacionalmente. Né? Algumas áreas nossas são reconhecidas mundialmente. Alguns hospitais nossos, né, são reconhecidos mundialmente. O SARA mesmo, na região de neuro, na área de neurologia, né, a rede de hospitais do SARA é reconhecida mundialmente. A nossa cirurgia plástica é mundialmente reconhecida. Então, enfim, o Brasil, em algumas áreas, a gente está bastante adiantado. E a internet, né, facilitou. Hoje em dia a gente tem acesso aos protocolos feitos aí nos melhores lugares do mundo. Então, hoje em dia, só não é bom quem não quer. E com um bom estudo, você pode estar trabalhando lá no Xingu. Você tem um computador de internet, você pode tratar seus pacientes com os protocolos clínicos atualizados dos melhores hospitais do mundo. Você acha isso na internet, para cada uma das doenças. Gente, só para falar para vocês, né, enquanto a gente tem o lado bom da força trabalhando, o lado negro da força também está trabalhando ao mesmo tempo. Então, nós, da papoula, né, os farmacologistas extraíram a morfina, e a morfina deu origem a toda uma classe de analgésicos opioides sintéticos, né, como a fentanila, a sulfentanila. Mas, né, o lado negro da força tratou de fazer uma pequena modificação na molécula de morfina. Se vocês repararem, a heroína é idêntica à morfina, ela só é acetilada. No lugar onde existem as duas hidroxilas da morfina, a gente acetila e gera a heroína. Então, quando o indivíduo consome heroína, o fígado dele desacetila a heroína e converte ela em morfina. Então, quem usa heroína na balada, os efeitos psicodélicos, lá, os psicodélicos não, porque ela não é alucinógena, os efeitos estimulantes que ele vai sentir, não é a heroína que está agindo no cérebro, é a própria morfina. E assim que a heroína entra no corpo, ela é desacetilada e convertida em morfina. Então, os analgésicos opioides também deram origem a uma das principais drogas de abuso, um grande problema de saúde pública mundial e de segurança, que é a heroína. Assim como os anestésicos locais, né, surgiram com a ideia aí de permitir os procedimentos cirúrgicos, mas deram origem a uma outra droga de abuso bastante importante no mundo, que é a cocaína. Então, cocaína e heroína são duas drogas que são poderosos indutores de dependência física e psíquica. Né? Então, quando a gente... e agora está numa modinha, tá? Inclusive nos Estados Unidos, há vários documentos sobre isso. Por quê? Heroína, gente, é uma droga ilícita. Se você for pego com heroína, você vai parar na cadeia. Mas morfina é um medicamento. Eles acabaram de ver que são a mesma molécula. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo? Muita gente viciada em heroína está fazendo uso de analgésico opioide, compra morfina e aplica morfina em casa. Até recentemente, uma cantora pop famosa foi internada dependência de analgésicos opioides. Gente, dependência de heroína.
Mas é porque a pessoa não pode consumir heroína, porque ela é ilegal, né, é perigoso, pode ser preso. A pessoa que tem condições financeiras, ela dá um jeito de desviar a morfina de algum hospital, porque só o hospital compra morfina, tá? Fentanila, sufentanila não são medicações vendidas em farmácia. Então só o hospital que tem. Inclusive em hospital, gente, é uma guerra. Tá? A equipe de farmácia, que é o farmacêutico responsável, é ele que é responsável pela compra e pela distribuição dessa substância dentro da farmácia. E ele tem que dar conta para a vigilância sanitária de quanta morfina entrou e quanta saiu. Ele tem que ter prescrição para justificar as liberações de morfina de dentro da farmácia do hospital. Por quê? Porque elas são controladas em nível de Polícia Federal. Porque são substâncias entorpecentes, né? São substâncias psicoestimulantes que geram dependência física e podem ser desviadas para uso abusivo. Então, os farmacêuticos lutam com isso aqui. Ó. Se não ficar atento, tem desvio criminoso de morfina de dentro do hospital? Tem muito. Então, há todo um cuidado da parte da equipe de farmácia, porque quem sai preso da farmácia é o farmacêutico. Quem sai preso do hospital é o farmacêutico. Tá? Se tiver um desvio de morfina, o farmacêutico responsável pela farmácia interna do hospital é que vai responder. Ele precisa estar embasado, falar, não, eu liberei 10 ampolas de morfina, mas aqui eu estou com as 10 prescrições. O paciente fulano e ciclano. Se ele não tiver esse embasamento, ele está enrolado. Oi. Por exemplo, hospitais, né? Não são todos que trabalham a parte clínica oncológica, né? Mas hospitais que tratam muito, lidam diretamente com oncologia ou são especialistas, o senhor pode me dizer se é realmente certo considerar que esses hospitais lidam com um maior número desses tipos de medicamentos para a dor, no caso a morfina, por exemplo, que realmente tem esses probleminhas e assim, eu acredito que esses hospitais que tratam desses tipos de patologia, que lidam constantemente com dores ao extremo, acabam utilizando em níveis bem maiores, né? E aí tá aí, eu acho que uma preocupação também, né? Não, mas esses hospitais que trabalham especificamente com isso, eles têm um serviço de farmácia interna capacitado para isso. Não libera, não. O controle dessas substâncias que são de controle especial é feito a ferro e fogo. Até porque os farmacêuticos sabem o que está em jogo, né? Até a liberdade. Cadeia. É tráfico de drogas. Então, e é crime inafiançável. Então, você está bem enrolado quando você perde o controle sobre essas substâncias. Então, quando eles assumem esse setor, eles sabem disso. Por isso, quando você chega num hospital, você vai ver que tem um armarinho lá com uma chave e um cadeado. Quem tem a chave desse cadeado é o farmacêutico responsável. Sempre que ele libera essa chave para outra pessoa, ou é alguém da estrita confiança dele, ou ele é doido. ou ele gosta de viver perigosamente. Mas normalmente fica trancado dentro de um armário e a chave fica sob responsabilidade do farmacêutico. É quem vai responder por qualquer desvio dessas substâncias. Só para a gente terminar, gente, queria falar com vocês, nós já falamos lá nos anti-inflamatórios, e agora eu vou apresentar para vocês o trometanol cetorolaco. O trometanol cetorolaco, é um fármaco famoso no Brasil, chama Toragesic. As pessoas usam ele sublingual. O Toragesic é a marca mais famosa, mas existem outras. Ele é um fármaco sublingual. Todos eles, gente, teoricamente são anti-inflamatórios. Mas como eu disse para vocês, assim como a dipirona e paracetamol, eles são fracos anti-inflamatórios. Mas eles são eficientes analgésicos. Tratam dor leve e tratam até mesmo a dor moderada. Não estão indicados para dor grave. Dor grave, analgésico opioide. A anestesia local, anestésico local. Dor inflamatória, anti-inflamatório. Agora, quando a dor, por exemplo, não é inflamatória, estou sentindo uma dor, mas não é uma dor inflamatória, por exemplo, uma dor de cabeça, uma cefaleia, que não é de origem inflamatória, posso usar um analgésico que também não é anti-inflamatório, paracetamol, dipirona ou trometanol cetorolaco. Eles têm um efeito, possivelmente, gente, eles agem no sistema nervoso central e periférico, tá? Só que nós não sabemos. O mecanismo deles não está esclarecido. Porque a gente sabe que eles não são bloqueadores de COX efetivos, porque eles não têm poder anti-inflamatório, então não são bloqueadores de COX.
mas quando usados, eles têm um eficiente efeito analgésico, tratando dor leve e até mesmo dor moderada. Então, como eles fazem isso? Nós não sabemos ainda muito bem. Existem algumas especulações, algumas hipóteses para o efeito analgésico do paracetamol e da dipirona, mas nenhuma delas comprovada. Mas são analgésicos? São. Então, quando eu estou com um quadro de dor, se a dor é inflamatória, eu posso fazer uso de um anti-inflamatório para tratar a dor. Por exemplo, uma lesão nas costas, né, uma lesão muscular, inflama o músculo, uso um anti-inflamatório para tratar a inflamação e ainda para aliviar a dor. Agora, quando o meu quadro de dor é não inflamatório, como por exemplo uma cefaleia, que é um bom exemplo de dor não inflamatória, eu posso usar um analgésico não opioide, como paracetamol, dipirona e prometanol, que não tem poder anti-inflamatório, mas tem poder analgésico. Nenhum deles está relacionado à dependência física e nem psíquica, tá? Nem paracetamol, nem dipirona, nem prometanol. Como eu falei para vocês na primeira aula, paracetamol está envolvido com toxicidade no fígado, né? Em dose alta. E dipirona está relacionada a um distúrbio na produção de células sanguíneas, a granulocitose, mas também é um evento adverso raro. Ela chega a ser proibida em alguns países por conta desse evento, porque ele é raro, mas ele é fatal. No Brasil, ela é permitida e bastante usada, porque a Anvisa entende que a granulocitose é um evento muito raro. Não é motivo para proibir a dipirona. O paracetamol, em doses acima de 1,2 grama, pode provocar toxicidade hepática, então tem que tomar cuidado com o excesso diário de paracetamol. O trometanol é um fármaco sublingual, é um analgésico potente, tá, gente? Dor moderada ali, ó, ele alivia maravilhosamente bem. Eu particularmente gosto bastante do trometanol. Claro que não é para uso crônico, né? É para uso eventual, aquela enxaqueca, aquela dor de cabeça mais forte, uma dor mais intensa. Se você não quer fazer uso do analgésico opioide, no meu caso eu evito, eu faço uso de trometanol citrolato. No mercado brasileiro, nós temos uma associação da codeína, que é o analgésico opioide mais fraco de todos eles, a codeína, associada com paracetamol. O medicamento de referência, se não me engano, se chama Tilex. Paracetamol mais codeína. É uma associação de dois analgésicos. Né? Oi? Paco. Tilex a gente usa muito mesmo. Os médicos Tilex. costumam prescrever o Paco. Ele é uma associação de dois analgésicos, um não opioide, o paracetamol, de mecanismo desconhecido, e o mais fraco dos opioides, a codeína. Então é de venda, inclusive vende em farmácias também. Então, para quando você quer ali, precisa de uma analgesia mais intensa, né? O paracetamol velho de guerra, a dipirona velha de guerra não funcionaram sozinhos. Tem gente que vai para o paracetamol mais codeína. Eu prefiro o trometanol cetorolato, para usar eventualmente. Ele é sublingual, tem um efeito bem rápido. Gente, você que está no nosso último minuto de aula, só apresentar para vocês os analgésicos não opioides que também agem no sistema nervoso central, tá? Que tem um parador grave. Então, até há pouco tempo atrás, nós só tínhamos os analgésicos opioides para dor grave, que agiam no sistema nervoso central. Mas aí descobrimos uma outra planta, né? Cannabis sativa. E a cannabis sativa, que é popularmente conhecida como maconha, ela possui substâncias chamadas de canabinoides. Nós já descobrimos mais de 110 canabinoides, mas 2 deles apresentam um efeito analgésico potente. Inclusive, já estão sendo comercializados no Brasil, associados, isolados. O canabidiol e o delta-9 tetrahidrocannabinol, o delta-9 THC. Esses 2 canabinoides são 2 dos mais de 110 canabinoides já descobertos. Mas esses 2 são especialmente potentes. Agem no sistema nervoso central, bloqueiam o processamento da dor no sistema nervoso central por um mecanismo diferente do receptor μ. O nosso sistema nervoso central tem receptores específicos para os canabinoides e são poderosos analgésicos, tá? Podem levar à dependência física,
Embora a literatura científica seja controversa sobre o fato de a maconha gerar ou não dependência psíquica, né? Então, a maconha ela é normalmente relacionada à dependência física e não à dependência psíquica. Qual pode ser o tipo de ministração desse canabidiol? Muita gente milita, gente, pela liberação dos cigarros de maconha, tá? Quem milita por isso está militando pelo uso recreativo da maconha. E aí eles vêm com uma conversa mole de que, eu estou lutando para liberar a maconha pelo uso medicinal. Tem que falar para essa pessoa, amigão, você está desatualizado. A maconha, as substâncias medicinais da maconha já estão disponíveis no mercado brasileiro. Você pode ir numa farmácia com devida prescrição que você vai ter lá medicamentos à base de canabidiol e de delta-9 tetrahidrocannabinol. Então, essas substâncias já estão presentes no mercado brasileiro. Recentemente, inclusive, a Anvisa liberou a comercialização delas. Então, as substâncias analgésicas presentes na maconha já estão disponíveis no mercado brasileiro para uso medicinal. O que não está liberado no Brasil é o uso recreativo da maconha. Por quê? Porque ele não é saudável por muitos motivos, gente. Um deles é que ele é fumado, é fumaça indo para o seu sistema respiratório. Então, danifica o seu sistema respiratório, assim como o cigarro, porque tem vários poluentes ali naquela fumaça, e nosso sistema respiratório não foi feito para inalar fumaça, ele foi feito para inalar ar puro, o mais puro possível. Então, além de ele ser fumado, muitos teóricos avaliam que, aí isso é uma intensa discussão na literatura, de que a maconha seja porta de entrada para outras drogas. Então, muita gente diz, não, a pessoa começa usando maconha, mas ela fica curiosa e acaba usando outras drogas mais pesadas que geram dependência psíquica. Muita gente diz, isso não é verdade. A pessoa usa maconha a vida toda. Não é porque ela usa maconha que ela vai sair usando cocaína, heroína, e outros já dizem, não. A maconha gera um ambiente ali propício para a experimentação de outras drogas mais pesadas que podem levar à dependência psíquica, ainda que a maconha, teoricamente, não desenvolva a dependência psíquica. Professor, algum desses medicamentos são aqueles medicamentos que há algum tempo atrás alguns pais de crianças com umas doenças, que eu esqueci o nome da doença. Isso, antigamente você tinha que entrar na justiça para comprar o medicamento à base dessas substâncias no exterior. Aí a Anvisa foi pressionada e ela liberou para venda no Brasil. Hoje em dia aquela luta não precisa mais ser feita, não, mas antigamente... É o extrato, né? Era para conseguir o extrato e tudo mais. Hoje em dia a Anvisa liberou o uso no Brasil. Como que é o nome da doença mesmo? Eu não lembro. Tem várias doenças que envolvem dor crônica. Autismo, glaucoma, câncer, AIDS. Várias doenças que provocam dor crônica em algum estágio. Não, mas é uma doença específica, degenerativa. Será que não era esclerose? Alzheimer, Parkinson. Não, nem. Tem várias aplicabilidades. Canabidiol, né? Que as crianças tinham aqueles desmaios, né? Muito frequente. Não sei. Será que... eu tô pensando em esclerose aqui, mas não sei. Depois você dá uma pesquisada aí e vê se você descobre para nós qual que era. Mas várias doenças que provocam que geram dor crônica, inclusive o câncer, né? A neoplasia maligna em estágio terminal, muitos pacientes fazem uso do canabinoide como analgésico. É interessante, tá, gente, o uso do canabinoide, porque ele não leva, numa doença crônica, de dor crônica intensa, o uso do analgésico opioide vai te levando à dependência física e ainda fica à sombra o medo da dependência psíquica. Sem falar que numa dose mais alta tem a depressão respiratória. Nesse sentido, os canabinoides são até mais seguros, por não apresentarem essa sombra aqui, esse perigo da dependência psíquica e nem da depressão respiratória. Só para a gente terminar, a gente já passamos do horário, essa síndrome de hiporresponsividade social que eu coloquei aqui, tá? Ela não está comprovada cientificamente, mas muitas pessoas que combatem o uso recreativo da maconha, tá? Não medicinal, o uso recreativo. Usar maconha para relaxar, usar maconha para ficar criativo, usar maconha para se divertir, para fazer sexo, enfim. As pessoas que fazem uso recreativo da maconha, muitos cientistas começam a postular uma possível síndrome de hiporresponsividade social. O que é isso? Alguns cientistas alegam que o uso crônico da maconha possa provocar alterações no sistema nervoso central
que levem o usuário a ficar menos responsivo ao ambiente, a estímulos ambientais. Essa é uma forma bonita e elegante de dizer que o indivíduo ficou frito. E todo mundo embora seja uma teoria, na prática a gente vive isso. Quando todo mundo tem um amigo mais chegado na cannabis sativa e que, com o passar do tempo, frita. O que é o frito, gente? Aquela pessoa que chega para ele e fala assim: fulano, seu carro tá pegando fogo. Ele vira para você e diz assim: fogo, cara? Nossa, que isso, hein? Que paia. Você fala, mas fulano, eu esperava uma reação mais energética, né? Mais violenta da sua parte. Afinal de contas, seu carro tá pegando fogo. E ele tá ali, sempre numa onda muito leve, muito relaxada. Eu, quando convivi com essas pessoas a primeira vez, eu ficava pensando assim: gente, mas será que ele usa maconha todos os dias? E todos os dias que eu vejo ele tá nessa leseira, nessa paz, nessa tranquilidade. Depois de ficar mais próximo de alguns deles, eu descobri que eles quase nunca usavam maconha mais, porque não tinham dinheiro. Então eles usavam eventualmente, usaram muito durante uma época, mas usavam eventualmente. Mas eram constantemente leves, tranquilos, assim, nada os afetava. Até a fala deles fica uma fala mais arrastada. Então, os teóricos especulam que o uso crônico da maconha possa levar a essa síndrome da hiporresponsividade social. Né? Um nome bonitíssimo para batizar os fritos aí da vida. Mas não está comprovada cientificamente, tá? Na experiência prática, a gente nota alguns... Então, mas tem também a síndrome antimotivacional, né, professor? Tá dentro da síndrome da hiporresponsividade social. Você está falando de pouca motivação, né, para as atividades práticas do dia a dia? Exatamente. Tá dentro da síndrome da hiporresponsividade social. É aquela coisa de ficar ali, curtindo como se, né, o mundo pode acabar, que está tudo tranquilo, nada aperta a pessoa. Eu até falo, né, que a síndrome da hiporresponsividade social é um dos menores problemas do mundo. Né, com um mundo tão violento, tão agressivo, intolerante, como esse mundo que a gente está vivendo, os indivíduos fritos aí não vão fazer mal a ninguém. Até porque eles são bem da paz, bem tranquilos, mas para o indivíduo em si, né, ele acaba adotando, às vezes, um estilo de vida completamente desapegado, porque toda essa roda viva que nós vivemos, né, atrás de dinheiro, de bens, de sucesso, esses indivíduos que chegam nesse ponto aqui estão bem pouco preocupados com isso, mas estão numa vibe, né, mais ligada à natureza, proteção ambiental. Enfim, a pessoa acaba adotando um estilo de vida todo próprio. Então, há essa teoria não comprovada cientificamente, mas que na prática a gente acaba conhecendo um ou outro hiporresponsivo, né? Mesmo quando não está sob os efeitos da cannabis. Né? Ele acaba ficando constantemente nesse estado de comportamento aí mais... Sequelado, né, professor? Eu chamo de frito, mas é um sequelado mesmo. Na faculdade nós chamávamos de frito. A gente tinha um amigo super frito. E os fritos são simpaticíssimos, né? Não tem como você não gostar deles. Eles são super tranquilos, divertidos, porque eles são tão lesados que está acontecendo várias coisas ao redor deles, eles não estão captando quase nada. Então eu tinha um amigo que a professora estava brigando com ele, e ele olhando para o lado, e a gente tinha que falar para ele que ele estava cantando uma musiquinha em voz baixa dentro da sala, não percebia, a professora ficava enlouquecida. Então, o frito é divertidíssimo. Eu gosto muito quando eu conheço um frito. Mas tem muitos fritos por aí. Mas é só teoria, tá, gente? A síndrome da hiporresponsividade social não está comprovada cientificamente. Gente, é isso, tá? Depois, se quiserem vir aqui, ó, capítulo 32, drogas de uso abusivo. É super interessante esse capítulo. Fala de todas essas drogas. Algumas são usadas farmacologicamente, como a morfina, os benzodiazepínicos, e outras acabam sendo usadas estritamente de forma abusiva, como é o caso do êxtase, por exemplo.